Oh, Deus. Obrigado, Deus. Renova cada coração, meu Deus. Para estarmos dando, Senhor, essa vitória, meu Deus, que nós está para alcançar. Meu Deus, cada irmão, meu Deus, santo, profetizando esta noite. Que o Senhor, Pai, multiplica para eles. Tu não deixe faltar um pão, meu Deus. Aleluia. Glória a Não Deus. faltar saúde, Senhor Deus. Meu Deus, cada um, Pai, de coração, meu Deus, santo. Da notícia, meu Deus, santo, Pai. Aleluia. Que o Senhor, meu Deus, santo, Deus, da graça, esta fé. Que o Senhor possa te contas e pecados. Aquele ponto, meu Deus Santo, preocupado, meu Deus Santo, Pai, eu posso com o teu amor, Senhor. Aquele está com dívida para pagar, Senhor, e preocupa, Senhor, que o Senhor responde para ele, Pai. O Senhor pode prover, meu Deus Santo, na hora que está mais precisando desse morrer. Que o Senhor, Deus, prover na nossa terra, Pai. Que o Senhor abençoe essa noite. Essa palavra vai ser pregada esta noite. Usa o céu para nos trazer esse pão e o alimento da sua alma. Em nome de Jesus. Obrigado. Sim. Graças a Deus. São João 14. Vamos tomar nossas escrituras. Verso 3. Glória a Deus. São João 14, verso 3. Não pode arrumar um pouquinho da água aí, então. São João 14, verso 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Amém. Para que onde eu estiver, sejais vós também. Amém. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Amém. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Amém. Aleluia. Jesus estava falando que o caminho ele era o Pai. Amém. E ele diz: Eu sou o caminho. Amém, irmão? Ninguém vem ao Pai. Ele está falando que o Pai é o caminho. Ele diz: E eu sou o caminho. Mas assim. Glória a Deus. Amém? Amém. Senhor Deus, Senhor Pai. aqui está a tua palavra. Aleluia. Abençoa-nos através da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Senhor Deus, ajuda-nos, perdoa, confirma a tua palavra. No nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Jesus é o caminho. É uma expressão que praticamente é usada em todas as igrejas. Jesus é o caminho. Só que fala isso sem entender. É verdade. Expressam essas palavras sem entender. Você vai na igreja batista e diz: Jesus é o caminho. Você vai na pentecostal, Jesus é o caminho. Você vai na outra ortodoxa, Jesus é o caminho. Verdade. Todas dizem a mesma coisa. Que Jesus é o caminho. No entanto, não importa o quanto que as pessoas digam que Jesus é o caminho, se eles mesmo erram o caminho. Verdade. Eles dizem: Jesus é o caminho. E depois põe um aviso. E ele é a segunda pessoa. Já errou logo.
Vocês vão entendendo, irmãos? É. Se Jesus é o caminho, diz que não é a segunda pessoa. Já tira todo mundo do caminho. Já extravia tudo. Antes mesmo de chegar em algum lugar. Então, quando se fala que Jesus é o caminho, está falando que Jesus é a única porta que nós podemos entrar. Quando falamos que Jesus é a única porta na qual nós podemos entrar, ele está falando que a palavra é a única maneira de nós entrarmos. Se Jesus é a palavra é o caminho. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Só que a palavra de Deus está misturada com a palavra de Pedro, com a de João, com a de Paulo, com a de Timóteo. Louvado. E aí fica só, Jesus é o caminho. Só que as palavras de Jesus são atreladas às de Paulo, às de Pedro, às de João, às de Tiago. Quem foi que falou na boca de Pedro? De Pentecoste? Quem foi que falou? Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Deus. Jesus. É o próprio Jesus. Eu vou, mas eu volto para vós. Aleluia. E se eu for, voltarei. Aleluia. Então, expressar Jesus é o caminho, mas não expressar que o caminho que Jesus é está atrelado à palavra de Paulo, aos ensinamentos de Pedro, Amém. Aleluia. aos ensinamentos de João, aos ensinamentos de Tiago, aos ensinamentos de Timóteo. Amém? Amém. Então, o que as pessoas não entendem é que Jesus, sendo o caminho, ele é a palavra. E nem só de pão vive o homem, ou viverá, mas de toda palavra que procede, que sai da boca de Deus. Glória. Então tem que ser toda a palavra. O que adianta andar na metade do caminho? O que adianta percorrer um caminho e não chegar onde tem que chegar? O que adianta? Jesus é o caminho. Interessante Jesus dizer para os discípulos que eles conheciam o caminho e de repente virar ao contrário e dizer, nós não conhecemos não, o senhor está enganado. Interessante Jesus quis dizer para eles, e vós sabeis o caminho. Eles imediatamente viram e disseram, não, senhor, não, nós não sabemos não. Para onde o senhor vai que nós não sabemos? E qual é o caminho? E Jesus tinha falado um versículo antes que ele sabia o caminho. Senhor, para onde? Nós não sabemos para onde. Aleluia. Para onde vais e como podemos saber o caminho? Jesus então disse, eu sou o caminho. Amém. Então observe bem que a palavra fala de caminhos e caminho. Existem caminhos na Bíblia no plural, no caso de Provérbios, e existe caminho no singular conforme São João e conforme Isaías 35. E haverá um alto caminho, não diz caminhos. E haverá um alto caminho. E dentro desse alto caminho, o caminho. Obrigado, meu Deus. Um alto caminho e o caminho. Amém, irmãos? Amém. E ele disse, nesse caminho, o imundo não passa dele. Nesse caminho, o imundo, o impuro, o devasso, o avarento, o idólatra, o maldizente, o roubador, presunçoso, infiéis nos contratos, faladores vãos, mentirosos. Nesse caminho santo, nesse caminho do alto, ele diz, o imundo não passa por ele.
Mas quem passa? Aí diz Isaías, é para os caminhantes. Amém, irmãos? É para os caminhantes. Mas o que é um caminhante? Caminhante é um peregrino. Ele disse, nesse caminho, nesse alto caminho, há um caminho dentro dele. E nesse caminho, o imundo não pode passar. Aí é interessante. Porque Salomão disse, olha, há caminhos que para o homem parece ser o certo. Parece ser o ideal, o correto. Parece ser aquele, o procurado, o desejado. Mas pessoas hoje em dia procuram o caminho que alinha-se aos seus caminhos. Tem pessoas procurando um caminho que alinha-se aos seus próprios caminhos. Que se alinha à sua dieta, que se alinha à sua maneira de servir a Deus, que se alinha à sua maneira de ir na igreja, de se comportar lá fora. Eles querem esse caminho, mas para auxiliar, para se destacar nos seus próprios caminhos. Assim como os pensamentos nossos também não são os de Deus, os nossos caminhos também não são os caminhos de Deus. Não é Deus que tem que passar pelos nossos caminhos. É nós que temos que passar pelo caminho que Ele providenciou. Aleluia. Amém, irmão? Amém. E, no entanto, Salomão disse, olha, há caminhos que para o homem parece correto. Vire aqui. É aqui. Pare aqui. Pare aqui. Vira colar, vira colar. Se achegue aqui, chegue-se aqui. Parece correto, parece exato. Parece com aquilo que eu sempre quis. Parece com aquilo que eu desejo. Oh, as pessoas desejam as coisas e elas são satisfeitas com seus desejos. Você pensa que só Deus é que satisfaz os desejos dos seus filhos? Satanás também satisfaz os desejos do seu povo. Verdade. Deus satisfaz o desejo de seus filhos. Satanás também satisfaz o desejo dos filhos deles. E a Bíblia diz, há filho de Deus e há também filhos do diabo. Verdade. Os filhos de Deus são manifestados aqui na terra através da palavra. Enquanto que os filhos do diabo são manifestados através da desobediência. Por isso que a Bíblia diz, filhos da desobediência. No entanto, há caminhos que para o homem parece ser certo, parece o correto. Mas se ele chegar um pouquinho e ir mais adiante, ele vai entender no final, quando encontrar no juízo do trono branco, ele entenderá que foi caminho de morte. Ele entenderá que os caminhos que ele tomou, que as decisões que ela tomou, que os pensamentos que ele formou, esquadrinhou, que as coisas que ele desejou, que não estava baseada, fundamentada nas escrituras, ele vai entender que no final, quando encontrar cara a cara, diante do trono branco, ele entenderá que foi o caminho de morte que ele havia tomado. E quando uma pessoa está caminhando por um caminho de morte, é difícil de saber que é. Porque a Bíblia diz que parece ser perfeito. Parece ser correto. Então, quando ele está caminhando nos caminhos de morte, não dá para entender que é morte. Não dá para perceber que é morte. Verdade. Porque Provérbios, Salomão disse, parece ser perfeito, parecem ser corretos, parecem ser direitos, mas ele continua nesse caminho, ele continua nesse caminho, ele continua.
Ele continua defendendo a religião, continua defendendo o dogma, continua defendendo o credo, continua defendendo aquele velho batismo pagão da Trindade, continua defendendo uma Santa Ceia com pão fermentado, continua defendendo uma Santa Ceia antibíblica com suco de uva, ainda continua defendendo uma Trindade que não existe na Bíblia. E ele disse: esse é o caminho certo, parece ser perfeito. Os irmãos entenderam, irmãos? Mas se ele prosseguir um pouquinho na sua loucura, na sua iniquidade, ele vai encontrar no trono branco e vai entender que o caminho que ele escolheu foi o caminho de morte, mesmo parecendo ser perfeito, mesmo parecendo ser correto. Os irmãos entenderam, irmão? A pior coisa que existe é a decepção. A pior coisa que existe é a decepção. E a decepção, ela não acontece no início, quando começa a coisa, ela acontece no final. Verdade? Decepção não acontece no início das coisas. Decepção. Existem maridos que estão decepcionados com sua esposa, se pensasse melhor que tinha casado, mas no início não tem decepção, só tem no final, lá na frente. Um pai que cria um filho desde pequeno e quando chega grande ele toma outro rumo. Decepção. No início não tem decepção, é só no final, lá na frente. Os irmãos entenderam, irmão? Pior coisa que existe é a decepção. E o profeta irmão Branham disse que o que vai mais ter no trono branco é cenário de decepção. De decepção. O profeta disse que são duas coisas. Primeiro, surpresa, arrebatamento. E segundo, decepção no juízo. Por quê? Porque passaram e trilharam caminhos que pareciam ser corretos. Que pareciam ser perfeitos. É de Deus. Deus está nisso. Eu senti de Deus. Eu vi Deus nisso. Oh, irmão. Sem examinar, sem respaldar. Os irmãos, né, irmão? Sem buscar diretriz aqui nas Escrituras. Sem examinar Paulo. Sem examinar Pedro. Sem examinar as Escrituras. Não, mas Jesus é o caminho. Mas Jesus é o caminho. Sim, Jesus é o caminho. Ele é a palavra. Mas a palavra que estava em Jesus também estava em Pedro. A palavra que estava em Pedro também estava em Paulo. Amém, irmão? A palavra que estava em plenitude em Jesus estava em porção em Paulo, em porção em Pedro, em porção em Tiago, em porção nos apóstolos e está em porção nessa noite conosco. E foi restaurada por um profeta nessa última era. Amém? Amém. Então o caminho não é apenas uma palavra de 5 letras, Jesus. O caminho é Gênesis, Apocalipse. Todas essas letras. Amém, irmão? O caminho não é só uma palavra de 5 letras. O caminho é toda a palavra. É toda a Bíblia. Amém, irmão? É toda a carta. É toda a epístola. As pessoas estão enganadas. Agora observe que o irmão Branham, profeta para esta era, ele diz o seguinte: eu preguei na virada de ano, na passagem de ano na igreja, que foi, por sinal, uma mensagem maravilhosa. Eu falei sobre o que mesmo? Eu falei sobre... Não é tempo de estar com Jesus. Esse tempo que nós estamos vivendo não é tempo de estar com Jesus. Muitas pessoas ficarão para trás. Muitas pessoas vão ficar para trás, envergonhadas. Nesse tempo todo estando com Jesus. Não é tempo de estar com Jesus. Você corre um perigo muito grande
estando com Jesus. Não é tempo de estar com Jesus. É tempo de estar em Jesus. Amém, irmão? Em Jesus. Estar com é uma coisa, estar em é outra. Estar com é fora de mim, estar em mim é dentro de mim. Amém, irmão? Não é tempo de estar com Jesus, é tempo de estar em Jesus. Jesus mesmo disse para eles não ficarem ociosos. Chegaria um tempo em que eles não ficariam com ele mais, mas eu estarei convosco, até mesmo dentro de vós. Amém, irmão? Isso é a esperança da glória. Aleluia! Glória a Deus! Mas estando com Jesus, mas como é que está nele então, pastor? Claro, Paulo ensina isso. Por um só Espírito, somos batizados nele, formando um corpo. Como é que você entra nele? Por um aperto de mão? Como é que você entra nele colocando o seu nome no livro da igreja? No livro de hall de membros? Não, como é que você entra? Dando um aperto de mão? Ou recebendo uma carteirinha com seu tipo de refeição? Não! Você entra nele através do Espírito Santo. Aleluia! Por um só Espírito somos batizados no corpo. Por um só Espírito. Qual é o Espírito? O Espírito Santo. Mas esse Espírito Santo provém de quê, pastor? Provém da palavra. Minha palavra são Espírito e vida. O Espírito Santo provém da palavra. Por quê, pastor? Porque nenhuma palavra não pode estar fora do que o Espírito Santo disse. Glória a Deus! Amém? Então, como nós poderemos estar em Cristo? Através do batismo do Espírito Santo. Amém. E como que você entra nele? Como que você entra em Cristo? Como que você entra nele? Veja bem, presta bem atenção. O profeta irmão Branham nos ensina aqui. Não se pode, parágrafo 63 da mensagem, para quem iremos nós. Inclusive foi matéria ontem, em Sarzedo. Nós pregamos sobre a confissão de Pedro, a grande confissão de Pedro. Não foi? Amém. A grande confissão de Pedro. Quando ele diz para quem, não para onde. Onde é um lugar, quem é uma pessoa. Amém. 63. Não se pode estar no caminho até que esteja em Jesus. Tá vendo? Até nós também pode ficar fora. Os irmãos, irmãos? Porque nós sabemos que a mensagem é o caminho da hora. Amém, irmãos? Nós sabemos disso. Cada mensageiro produziu sua mensagem para cada hora. E cada mensagem para cada hora era o caminho. Nós sabemos que essa mensagem é o caminho desse dia. Ela é o caminho da hora. Ela é o caminho. Deus veio batendo, amém, irmão, nas nossas portas. Amém. Graças a Deus que você abriu. Amém? Eu abri. Aí nós temos a informação, nós temos a revelação, e nós sabemos, e graças a Deus, que esta mensagem é o caminho. Oh, glória! Amém. Mas isso é o suficiente? Isso não é suficiente. Não é suficiente. Quantas pessoas não sabiam que Jesus não era um profeta de Deus? Vejo que era um profeta, diz a samaritana. Nicodemos diz, ninguém pode fazer isso se Deus não for com ele, tem que ser Deus. Quantas pessoas não reconheceram que ele era? Quantos não reconheceram? Quantos não se afastaram quando Jesus Cristo disse, vocês têm que comer da minha carne, têm que beber do meu sangue? Todos esses sabiam que ele era o Messias. Mas, no entanto, esta palavra não entrou. Esta palavra não entrou. E se um pouquinho da palavra ainda não entrou em você, se um pouquinho ainda não entrou porque gera dúvida, ou gera desconfiança, ou não é do jeito que você pensa, se um pouquinho dela ainda não entrou,
Amém, irmãos? Você não está em Cristo ainda. Nós não estamos em Cristo ainda. Você diz, mas peraí, pastor, mas o senhor acabou e falou que é o Espírito Santo e Cristo é a palavra. Amém, irmão? Cristo é o Espírito Santo, Cristo é a palavra. Nós entramos no corpo de Cristo através de um Espírito. Qual é o Espírito? Bom, houve 7 Espíritos de Deus nas eras? Ou houve o Espírito de Deus 7 vezes manifestado na terra? Amém, irmão? É o Espírito de Deus manifestado em 7 eras da igreja, através de 7 mensageiros. Amém. Por um Espírito, a palavra da hora no tempo de Paulo, a palavra da hora no tempo de Irineu, a palavra da hora no tempo de Martim, a palavra da hora no tempo de Columba, a palavra da hora no tempo de Lutero, a palavra da hora no tempo de Wesley, a palavra da hora no tempo da luz do entardecer. Amém, irmão? E quem foi que falou? O Espírito. Santo Deus. Amém. Quem tem ouvidos, ouça. Amém, irmão? Ouça o que o Espírito diz. Não está falando do homem, não. Não está falando de Lutero, nem de William Branham, nem de Paulo. Eles foram os mensageiros, é claro, mas foram usados pelo Espírito do próprio Deus. Amém, irmãos? Era o próprio Deus falando através deles. Eles não tinham brilho algum, por isso que eles é chamado de estrelas. O que viste na minha destra são as 7 estrelas. Estrela não é um astro iluminoso, não produz luz própria. Tem que ter um astro maior por detrás para trazer o brilho. E era Cristo atrás de Paulo, era Cristo atrás de William Branham. Amém, irmão? Amém. Aleluia. 7 Espíritos de Deus. Deus tem 7 Espíritos. Deus é Espírito, amém, irmãos? São 7 manifestações, 7 mensagens em 7 dispensações, durante o período de 2000 anos, desde quando Jesus Cristo otorgou à igreja poder para pisar a cabeça da serpente, para curar os enfermos, para pregar o reino de Deus. Amém, irmãos? E ir lá para cá. Aí Pedro só fez uma emenda. Ele emendou as palavras de Jesus Cristo lá em Atos 2:39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, judeus, e a vossos filhos, judeus, e a todos que estão longe, gentios. Amém. E a quando o Senhor Deus chamar, depois gentios, judeus, de novo, 124. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão entendendo? Porque a promessa nos diz respeito a vós, judeus, a vossos filhos, judeus, e a quando nosso Senhor chamar, nós, gentios, e aqueles que estão longe, de volta, voltando à Palestina. Amém. 144. Amém, irmão? Glória a Deus. Verdade. Amém? Amém. Ou aqueles que chamam os 144 mil é o diferente do que chama nós? Não. É a mesma. Amém, irmão? Amém. É o mesmo Espírito Santo. E o profeta diz que quando o Espírito Santo terminar desse lado de cá com os gentios, ele tratará com 144 mil. É o mesmo Espírito Santo, é o mesmo Deus o tempo todo. Amém? Amém. Então Jesus é a palavra. Ele é o caminho. Agora, como se entra nesse caminho? Como? Se Jesus é o caminho, como que nós devemos entrar? O profeta responde, 163. Não se pode estar no caminho até que esteja em Jesus. Em, não com. Aleluia. Amém? Amém. Em Jesus. Mas como se entra nele? Por um Espírito, somos todos batizados em um corpo. Então você está em Jesus agora. Amém, irmãos? Amém. Só depois que você é batizado nesse corpo, por esse Espírito, é nesse tempo, somente nesse tempo que você está em Jesus. Enquanto isso, você está com. Os irmãos entendendo?
Isso é terrível. Isso é terrível. Isso é terrível. Por isso que, às vezes, as pessoas não entendem que o Espírito Santo, sendo o próprio Deus, tem que entender que ele é a palavra. O Espírito Santo não é parte da palavra, assim como Deus não é parte da palavra. Assim como Jesus não é parte da palavra. É a mesma coisa. A palavra é Deus, Jesus é Deus, Jesus é o Espírito Santo é Deus. Amém, irmão? Mas só que ele, sendo a palavra, ele disse que nós deveríamos receber a palavra, crer nela primeiro, para que depois que nós crêssemos, através da nossa fé na palavra que ele prometeu, à medida em que eu vou crendo em sua palavra, seria a medida que ele me encheria com o Espírito Santo. Sabia disso? Sabia disso? É à medida que você vai ouvindo a palavra, é à medida que você vai absorvendo, se libertando através da palavra, à medida que você vai tomando a palavra, fazendo ela viver, tirando ela do papel, tirando ela da letra e transformando-se em epístolas, amém, irmão? Escritas e então lidas. Você está entrando no Espírito, você está entrando no Espírito. E às vezes muitas pessoas, por fazer isso, já estão no corpo de Cristo sem saber que estão. Queridos irmãos? Porque os pentecostais, não, eles querem uma evidência, eles querem uma evidência. A evidência é falar em língua, a evidência é um choque na espinhela, a evidência é... Não é assim. Eles procuram evidência. E às vezes um cristão que está com tanta fome na palavra, sede da palavra, e está tão faminto da palavra, e ele está comendo a palavra, fazendo de tudo para poder absorver o que a palavra de Deus diz. Ele não dá um pulo acima daquilo que ele vive. Amém, irmão? E às vezes ele está no corpo de Cristo sem saber que está no corpo de Cristo. Quer prova disso? Vamos para Efésios. Amém, irmão? Aleluia. Os irmãos estão vendo? Isso é profundo. Você tem que ter bastante jogo de cintura, vamos dizer assim, e espiritualmente falando, para poder entender isso aqui. Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo... vamos pegar o 11 para você entender. Predestinação, depois ouvir, vir ao mundo e tal. Efésios 1, versículo 11. Nele, não com ele. Olha só. Nele, versículo 11. Efésios 1, 11. Nele, não com ele. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da igreja. Segundo o conselho da sua vontade. Com o fim, olha só, não é com princípio não, com o fim. Exatidão, conclusão, definição, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, não com, estáis. Depois, não é antes não, depois que ouvistes a palavra da verdade, ouvindo primeiro a palavra da verdade, porque existe muita palavra de mentira, mas é a da verdade, amém, irmão? O evangelho da vossa salvação, e tendo também crido nele, foste selado com o Espírito Santo da promessa, amém? Amém. Aí vem Paulo e diz: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E lhe disseram:
nós ainda nem sabemos que haja Espírito Santo. Por quê? Porque não tinham sido ensinados primeiro, para poder ouvir, para poder aprender. Amém, irmãos? E no momento eles se assentam para ouvir e aprender. E nesse momento eles é cheio do Espírito Santo. Amém? É simples. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Aí vem Paulo e diz para os galos: ei, galos, carnais, vocês acham que vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da carne ou pela pregação da fé? Amém, irmão? É pela pregação. Sim, eu vou provar que é pela pregação. E Pedro pegou não mais do que 15 minutos do profeta, naquele dia de Pentecoste. E quando Pedro pegava, o coração dele estava queimando. Amém, irmão? Estava queimando. E eu vou provar de novo. Pedro nem terminou de pregar na casa de Cornélio, já estava o Espírito Santo descendo. Amém, irmão? E estando Pedro ainda falando essas palavras, desceu sobre eles o Espírito Santo. O profeta diz: eles estavam tão com fome, tão com sede, tão desejosos de dar palavra, que o Espírito Santo já foi logo derramando. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo? Não tem que se esperar por evidência ou caçar por uma evidência. Aleluia. A evidência maior e máxima, diz o profeta, é aquele que pode receber a palavra da hora, vírgula, e depois vivê-la. Amém, irmão? Essa é a evidência de ter o Espírito Santo. A evidência do batismo do Espírito Santo é essa. Não é línguas, não é profetizar, não é nada disso. Isso são dons carismáticos e podem ser bons em certos resultados, mas isso não lhe dá evidência de segurança eterna, não lhe dá direito de segurança eterna. Mas o profeta nos ensinou que a evidência é receber a palavra, crer naquilo que Deus enviou. É prova. Cornélio recebeu, Apolo recebeu. Amém, irmãos? Cornélio recebeu a palavra, creu na palavra, foi batizado. Apolo esperou um pouquinho, diz o profeta que Apolo já ia sair. Aquele Priscila diz: não, fica aqui, Paulo está quase chegando. E ele ficou para ouvir Paulo. E quando ouviu, foi batizado do Espírito Santo. Amém, irmão? Está cheio de evidências da Bíblia que o resultado de receber o Espírito Santo vem pela pregação da palavra. Vem por receber a palavra. Amém, irmão? Amém. Gálatas 3, recebeis vós já o Espírito pelas obras ou pela pregação da fé? A fé vem pelo ouvir. Fé é o quê, pastor? Fé é uma coisa assim, uma nuvenzinha, uma águazinha, alguma coisa assim. E aí quando vem eu fico com músculo e tal. Não, fé é revelação. Fé é entendimento. Amém, irmão? Fé é revelação. A fé, a revelação, o entendimento vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus abre o entendimento daquele que tem que ser aberto. Amém? Estando eles ouvindo, Deus abriu o entendimento deles. E Deus lhe abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Estando Lídia, a vendedora de púrpura, na beira do rio, lavando sua vasilhazinha, ouvindo Paulo e Silas pregando, eles disseram, a Bíblia diz, e o seu coração se abriu por aquelas palavras que Paulo pregava. Amém? Amém. É assim. É pela palavra. É a palavra. Aleluia. Não tem como a pessoa ser batizada com o Espírito Santo a não ser ouvindo a palavra de Deus. Agora, é claro que cada um tem uma experiência diferente de como foi. Verdade. Mas não se ignora o fato de que a evidência é receber a palavra e viver a palavra. O profeta irmão Branham, um dia, discutindo com um doutor em divindade, eles estavam falando sobre o que seria a evidência do Espírito Santo. E aí o irmão Branham primeiro perguntou. Ele nem falou qual era. Ele perguntou: e você, irmão? O que você acha ser a evidência do Espírito Santo?
Esse irmão falou assim, ó, irmão Brana, ó, e é da mensagem. Ó, irmão Brana, para mim é 1 Coríntios 13. É isso mesmo? 2 Coríntios 13? Amor? Para mim é isso. Porque ele disse que o amor tudo suporta, o amor tudo supera, o amor isso, o amor aquilo outro. Ele diz que tendo amor, isso acaba, isso, tendo amor, aquilo persevera, tendo amor, aquilo continua, tendo amor, aquilo não continua. Ele disse. Aí o irmão Brana pensou assim, tá certo. A irmã Brana, parece correto, Aí, num belo dia, Deus desceu na hora. Disse, não, você não vai ficar com essa revelação aí errada, não. Não é assim, não. Aleluia. Você não vai ficar com isso aí, assim, não. Nem falar em línguas e nem amor. Ele disse, a evidência é quando o homem recebe a palavra que Deus enviou e ele vive aquela palavra. Amém. Amém, irmãos? Amém. Porque amor, ele pode ser personificado no sentido em que a religião pode personificar. Verdade. Paulo disse isso. Paulo falou isso. A aparência de piedade. No entanto, a aparência de piedade, Paulo disse, a aparência de piedade pode até fazer com que perca a eficácia. Que entendendo, irmãos? Destes afasta, desses que têm aparência de piedade, porque neutraliza o poder da palavra. São caminhos. Fulano de tal disse que agora ele está seguro. Por quê? Porque falou em línguas. É um caminho que ele está achando que está seguro, né? É um caminho que ele acha que está seguro, né? A mulher dá um grito em casa e diz, fui ungida pastora. É um caminho que parece correto, né? Está seguro agora. Está seguro, né? Não é assim não. O caminho é a palavra. Amém, irmãos? E Jesus é a palavra. A palavra de Deus não é 5 letras. A palavra de Deus é toda a palavra. É de Gênesis a Apocalipse. Os irmãos estão entendendo? Agora presta bem atenção no que eu vou dizer aqui. O profeta Mombano disse que no dia de julgamento, todos os 7 mensageiros serão chamados. Todos. Paulo, eu, Colombo, Martinho, Lutero. Aí você passa por aí. Vai ser chamado primeiro, sim. Vai ser chamado primeiro. Por que você fala assim? Quem já leu Além da Cortina do Tempo? Quem já leu? Além da Cortina do Tempo. Você sabe. Se você não leu ainda, eu entreguei para vocês a mensagem da Cortina. Além da Cortina do Tempo. Quando o profeta estava lá nessa dimensão, onde todas aquelas pessoas vinham para abraçar ele. Precioso irmão. Precioso irmão. Se você não tivesse ido, não é vindo não, ido. Nós estaríamos aqui. Aí o irmão Brano maravilhado. Estão me chamando de irmão. São todos eles Branas? Não. A família Brana não é tão grande assim, não. São tão grandes Branas? Não. Que Brana? Nada. Eles são seus convertidos. Aleluia. É mesmo? É meus convertidos. Mas peraí. E os de Paulo? Os de Paulo, eles também entram? Sim, entram os de Paulo. Os outros demais também entram. Aí o William Brandt disse, então, glória a Deus. Os meus também vão entrar. Por quê? Porque eu preguei a mesma coisa que Paulo pregou. Aí o anjo diz, por isso mesmo. E um dia ele virá a ti e você será julgado primeiro. E se você for aceito nesse tempo, por isso que você pregou, você entra também junto. Amém, irmão? Amém. A Bíblia diz que todos eles serão reunidos com seus mensageiros, diz a Bíblia. Amém? Amém. Reunidos com os seus. Aí está. Aí está. Por isso que as pessoas não entendem. Por que que a Bíblia fala assim? O Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão.
Por que coloca eles primeiro para depois vir na frente? Porque a Bíblia diz que todos eles reunirão com eles também. Amém, irmãos? Reunirão com eles. Por que Jesus não se assenta sozinho depois de terminar tudo? Depois de terminar tudo e representar todo mundo? Não. Tem que ter 12 da sua direita, 12 da sua esquerda, para representar tanto o novo como o velho. Amém, irmão? 12 apóstolos à sua direita e 12 patriarcas à sua esquerda. Os 12 patriarcas para representar todas as 12 tribos de Israel. E os 12 apóstolos para representar a igreja do Novo Testamento. Amém, irmão? Representar. E aí está. Com isso nós entendemos que a palavra tem que ser recebida da maneira que Jesus disse em São João 6, se não me engano. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que eu enviar. Amém. Amém? Você creu naquele que Deus enviou, irmãos? Aí você diz, eu creio em Jesus. Não estou falando disso, irmão. Jesus é a porta, Jesus é o caminho. Mas Jesus enviou alguém para nós crer. Amém? A obra de Deus é essa, que creiais naquele que enviar. Jesus enviou alguém para que nós crêssemos. Antes de Jesus vir em carne, ele enviou Abraão, e alguém creu em Abraão. Ele enviou Davi, alguém creu em Davi. Ele enviou Isaías, alguém creu em Isaías. Ele enviou Moisés, alguém creu em Moisés. Antes de Jesus vir em carne, ele enviou esses. Amém, irmão? Depois que Jesus vem em carne, ele diz, eis que enviou a vós. Amém, irmão? Ele enviou Paulo, ele enviou Lutero, ele enviou William Branham. Você creu ou não creu, irmão? Então você está fazendo a obra de Deus. Eu estou fazendo a obra de Deus. A obra de Deus é essa, que creais, aceitais, creais aquele que eu enviar. O mundo desconhece isso e diz, estou no caminho. O caminho é esse, aceita aquele que Deus envia. Se rejeita profeta, não tem como Deus tirar de você todas essas dúvidas. Porque é através de um profeta que Deus tira todas as dúvidas. Não havendo profeta, o povo está todo corrompido. Mas tendo profeta, o povo se desembaraça. O povo sai à frente. Amém, irmão? Mas o povo não quer. O povo quer um colarinho branco. O povo quer o destaque na parede, com 2, 3 diplomas. O povo quer isso. O povo quer o colarinho branco. O povo quer uma mente humana, uma teologia. O povo quer um seminarista. O povo quer um doutor em divindade, um doutor em teoria. O povo quer um filósofo atrás do púlpito. O povo quer um pregador fanfarrão, que gosta de festa, disso, daquilo outro. Irmão, tem certos pregadores que eu já vi, alguns pequenos trechos, pequenos vídeos, irmãos, que parece que eles não estão na igreja, estão, sabe onde? Num teatro, fazendo artes cômicas. Outro dia eu estava vendo um pastorinho meio... Esse pastor moderno, esse moderninho. Esses pastores moderninhos. Cabeça branca, cabelo grisalho, branco, mas novo. Muito famoso na mídia. Eu estava prestando atenção numa mensagem dele de 1 hora. Ele fez mais o povo rir na sua pregação do que fez o povo dar um amém para o que ele estava pregando. Com piadinhas, falando disso, aquilo outro. Ele fez mais o povo rir, dar risada, do que tirar um amém do próprio povo que ele estava dando a palestra. Palhaços, cômicos, parece que estão num palco onde a plateia pagou ingresso para ver um show de stand-up. Não, irmãos, não. O juízo começa na casa de Deus. Amém, irmão?
Começa na casa de Deus, começa aqui, ó, começa aqui em cima do púlpito, começa aqui, o juiz começa aqui, o trono do juiz começa aqui. E a Bíblia diz mais, e se começa por esses, qual vai ser o fim dos outros então? Os irmãos, estão entendendo? Não. As pessoas... Já pensou Jesus no templo? No templo lá, ele entrou no templo, na sinagoga, no templo, na sinagoga. Ele entrou na sinagoga, porque templo só tem um lá. Entrou na sinagoga tem vários. Ele entrou na sinagoga e então deram-lhe o livro de Isaías. E ele abriu o livro de Isaías 61. Ele fez o povo rir? Ele fez o povo dar gargalhada? Quando Paulo disse assim, olha, ouça-me mais uma vez. Ele foi para fazer o povo rir? Para dar gargalhada? Não. Não é isso, irmãos. Não é isso. O púlpito é um lugar de julgamento onde o ministro, com a palavra de Deus, tenta trazer o povo à palavra para livrá-los eles do julgamento. Quem está entendendo, irmãos? É isso que nós estamos aqui. Amém? Nós estamos aqui para quê, pastor? Nós estamos aqui para nos encher mais da palavra de Deus. Nós estamos aqui para comer a palavra de Deus. Comer. 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 A palavra se alimenta, a alma se alimenta da palavra, da palavra. A alma não se alimenta de piadinha no púlpito. A alma não se alimenta de gracejo. A alma se alimenta da palavra. Da palavra. Da palavra. E quando a alma está saciada da palavra, quando a alma está saciada da palavra, com o estômago cheio da palavra, e o espírito com uma forma de fígado, metabolizando bem o que foi falado, digerindo bem, amém, irmão? Isso livra de qualquer doença, isso livra de qualquer juízo, amém, irmão? Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Só a graça de Deus. Amém. Só a graça de Deus. As pessoas não sabem o que é o caminho. Apenas dizem bonito, põem frases bonitas atrás do carro, põem uma frase bonita na porta da casa, uma frase bonita na porta da sala, na sala de estar. Foi uma frase bonita. Jesus é o caminho. Nem sabem o que está falando. Nem sabem o que aquilo significa. Amém? Amém. Foi aquele caminho que fez Pedro ser crucificado de cabeça para baixo. Foi aquele caminho que fez o apóstolo Paulo colocar sua cabeça entre duas tábuas e amarrado para ser decepado. Foi esse caminho que esfolaram Tiago todinho, arrancando sua pele, começando do olho até a ponta do dedão, como se estivesse desfiando um frango. Foi esse caminho. Não é essa coisa bonita que os pentecostais e evangélicos fazem, estrelismo. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha compaixão, Senhor. Somente a tua graça, Senhor. O Senhor nos proveu esse caminho, Senhor. Esse caminho que é a palavra, Senhor. Não só um pouco, mas toda a palavra. Senhor Deus, tem misericórdia. Abençoa cada irmão, cada irmã. Abençoe, Senhor. Nós somos poucos, na verdade, mas, na verdade, nós queremos não é quantidade, é qualidade, Senhor. É a qualidade que nos importa. É a qualidade que nos importa.
Oh, Senhor Jesus, tem misericórdia. Oh, Deus, abençoa-nos por tua graça, por teu poder e por tua misericórdia. Que nós possamos ter um bom final de semana na tua presença, Senhor. Que possamos ter um bom culto de Santa Ceia, a primeira ceia de 2018, Pai, na tua presença. Já tivemos a passagem de anos, Senhor, e agora queremos tomar a primeira ceia de 2018 para estar em comunhão com o Senhor. Abençoa, Pai, porque num dia desses a última comunhão será tomada. E então o Senhor dará para a igreja aquela grande ceia, Senhor. Mas para isso, essa aqui da terra não pode ser menosprezada, não pode ser desprezada, não pode ser uma mesa cheia de vômito. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem misericórdia de nossas vidas. Enche-nos do teu poder, enche-nos da tua graça. No teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, vai ter a Kombi para domingo? Que hora? Que hora vai ser? 6 horas? Não, 5h30, né? 5h30. No arrastão. Então tá bom. Deus abençoe cada um dos irmãos. No nome do Senhor Jesus.